Nesse vídeo você vai descobrir toda a história do futebol feminino e tem uma curiosidade surpreendente no final do vídeo. Vem comigo! E aí, suave pessoal? Meu nome é Gustavo e você está no canal Na Rede! Bom, gente, tinha falado que o vídeo de futebol feminino sairia dia 26 no vídeo, porque o futebol feminino não é valorizado. Porém, dia 25 acabava o Brasileirão masculino, então dia 26 ia ser o vídeo sobre ele. Por isso esse vídeo foi adiado para essa semana. Explicado isso, bora pro vídeo! O primeiro registro que se tem sobre o futebol feminino vem de onde surgiu o futebol, ou seja, da Inglaterra, que inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre a origem do futebol. Se quiser assistir ele, o link está na descrição. Voltando ao assunto, a primeira partida de futebol feminino aconteceu em 1898, Inglaterra contra Escócia, em Londres. Já no Brasil, existem relatos de partidas mistas, com homens e mulheres juntos, em 1908 e 1909. No entanto, oficialmente a primeira partida aqui no Brasil de futebol ocorreu em 1921, entre as senhoritas dos bairros Tremembé e Cantareira, na zona norte de São Paulo. A primeira partida foi noticiada pelo jornal A Gazeta, com uma atração curiosa ou também cômica, em meio de festas juninas. Isso porque, naquela época, as mulheres tinham um papel secundário nos esportes, principalmente no futebol. Em geral, limitavam-se à torcida e a concursos de madrinhas de clubes. Em campo, no máximo davam um pontapé inicial ou disputavam tiros. Nas primeiras referências do futebol feminino, durante os anos 20, há registros de prática ainda tímida também no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, fora São Paulo. Pode ser irônico, mas o circo traz algumas das primeiras referências do uso das palavras futebol feminino, que era tratado como uma performance, um show, não uma partida. Gente, isso me lembra um negócio que eu aprendi nas aulas de história. Dependendo da sua idade, você também ter estudado isso, que é a época do pão e circo, no Império Romano. Só que a diferença é que no futebol feminino, elas não lutam até a morte. Até a década de 40, o futebol entre as mulheres era longe de clubes ou grandes ligas. Sabia-se que era de prática em periferias, não tendo registro nenhuma seleção brasileira. Mesmo ainda não tendo sido proibida, a modalidade era considerada violenta e ideal apenas para os homens. Em 1940, o cenário ameaçou mudança. Foi quando, por exemplo, houve jogos femininos no Pacaembu. Em vez de aumentar a prática, essa visibilidade gerou revolta em parte da sociedade, principalmente as famílias conservadoras. A notícia sobre mulheres jogando futebol provocaram esforços da opinião pública e autoridades da época para a proibição, o que gerou a criação de um decreto-lei do Estado Novo, na década de 40, proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina. Porém, não era citado o nome do futebol, mas ele era incluído. Então, gente, fiz um vídeo aqui no canal que falei melhor dessa lei. Se quiser assistir, o link está na descrição. Em 1965, já no governo militar, o decreto-lei novamente é publicado, dessa vez de forma mais detalhada, por consequência de novas notícias de mulheres jogando futebol de forma clandestina, como em 1941. Só que dessa vez, a deliberação cita especificadamente o futebol. Por conta da proibição, não tem muitos registros. No entanto, em 1979, teve o fim da proibição da prática do futebol feminino, que criou o início de uma nova jornada para a modalidade entre as mulheres. O fim da proibição não mudou tudo da água para o vinho. O futebol feminino não recebeu estímulos de clubes e federações. Fora que, ainda,
não foi regulamentado e seguia enfrentando proibições pelo Brasil. E apenas em 1983 a modalidade foi regulamentada. Com isso, foi permitido que se pudesse competir, criar calendários, utilizar estádios, etc. Clubes como o Radar e o Saad surgiram como pioneiros do profissionalismo. Eram alguns dos times competitivos daquele tempo. Em 88, no final da década de 90, a FIFA realizou na China um mundial de caráter experimental. A seleção foi montada para a competição com base do Radar do Rio de Janeiro e o Juventus de São Paulo. Isso me lembra a seleção masculina de 58, que foi montada com base no Santos e no Botafogo. Voltando ao nosso tema, fora todos os problemas que elas enfrentaram, ainda não foi confeccionado o uniforme delas, fazendo que elas fossem jogar com as sobras de roupa do masculino. Nessa competição, o formato era o mesmo da Copa do Mundo, porém havia apenas 12 seleções, que terminou com a Noruega campeã. As brasileiras terminaram com o bronze, ganhando a disputa do terceiro lugar da China, a anfitriã, nos pênaltis de 4-3. Então chega 1991, ano que foi a primeira Copa do Mundo da FIFA de futebol feminino, ano que a CBF assumiu o time oficialmente, mas o tratamento ainda era muito amador. Para a convocação ser definida, foi por quem deixou o like nesse vídeo. Todas as convocadas deixaram um like aqui. Deixa você também, tô agregando conhecimento para vocês. Deixa o joinha para retribuir e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de futebol feminino, porque você se inscrevendo e ativando o sininho, você é notificado de quando saem vídeos novos. Assim você não perde os vídeos. Bom, voltando ao tema, a seleção foi convocada com base na Copa Experimental de 88, que eu citei um tempinho atrás. Porém, o Brasil saiu cedo da competição, sendo eliminado na primeira fase, com vitória sobre o Japão, derrota contra a Suécia e derrota também contra a campeã daquele ano, as americanas. Já a primeira Olimpíada que o futebol feminino participou foi em 1996. O Brasil terminou em quarto colocado, com o time de veteranos da geração anterior, que jogou a Copa Experimental de 88 e a primeira Copa do Mundo. Fora isso, o futebol feminino do Brasil teve alguns altos e baixos, como ser vice-campeão mundial em 2007. Lembra que eu falei no início do vídeo que tem uma curiosidade surpreendente? Portanto, o bônus de hoje, história que por muito tempo se acreditava verdade no futebol feminino. Acreditava-se que um evento beneficente ocorrido em 1913 tinha sido a primeira partida de futebol feminino no Brasil. Entretanto, anos depois foi descoberto que, na verdade, o time feminino, entre aspas, era formado por jogadores do Esporte Clube Americano, campeão paulista daquele ano. Vestidos de mulheres se misturaram às senhoritas da sociedade. Lembrando, pessoal, comentem o que acharam do vídeo e deixem sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, que logo mais eu vou trazer aqui. E eu terminei esse vídeo por aqui.